Louvo esse hino para a honra e a glória do nome de Jesus. E o hino é em fervente oração. Em fervente oração, vê no teu coração, na presença de Deus derramar, pois não pode fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo meu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilha de amor que fará o Senhor, respondendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que a tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Amém. Santo e amado Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Deus, pela tua graça, tua bondade, a tua santa e infinita misericórdia, toma nas tuas mãos a nossa vida, a vida de cada irmã que trabalha para o Senhor. Continua abençoando a vida das irmãs, abençoando a tua igreja, o teu povo. Toma nas tuas mãos a vida do pastor Jurandir, do pastor Heber e de todos os seus familiares. E abençoa também, Senhor, as finanças da igreja. Abençoa, Deus, também a cada departamento de jovens, de crianças, de adolescentes e de todos. Senhor, seja com cada um, derramando da sua graça, da sua unção, da sabedoria do teu Espírito Santo a cada irmão. Deus vivo, Deus poderoso e maravilhoso, nós te pedimos a tua bênção, te pedimos, Senhor, que o Senhor cure aqueles que estão doentes, aqueles que estão no leito de dor, que estão nos hospitais. Abençoa, Senhor, ajuda eles a saírem de lá com vida, meu Pai, para a honra e a glória no nome de Jesus. Visita os familiares de Itaguaraci que se encontram ali doentes e os demais irmãos. Passa a tua mão de poder, Senhor, sobre cada um ali nos hospitais, no leito de dor. Abençoa, visita, Senhor, aquelas pessoas ali no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Te peço e já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, amada igreja. Vamos louvar o hino 467 do cantor cristão, que nos diz para soltarmos o cabo da nau e navegarmos nessa nossa vida com fé em Jesus, pois Ele está no controle de tudo.
o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te salvar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem que pode suster. Salta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega por fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Então, irmãs, salta o cabo da nau, rema com fé em Jesus. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto o povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve o crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro serás. Aleluia! Glória a Deus! E sobre soltar o cabo da nau e entregarmos a nossa vida nas mãos de Jesus, entregar a Ele a rédea das nossas vidas, dar a Ele a direção das nossas vidas. A irmã Alvanice vai ministrar sobre Deus no controle. Nós queremos orar e pedir ao Senhor que Ele a conduza neste momento. Vamos orar. Pai amado, Pai querido,
Nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor. Só Tu é Deus, só Tu é santo. E nós pedimos nesta hora, Senhor, que o Senhor tome a vida da irmã Alvanice, Senhor. A conduza, que o Teu Espírito Santo possa conduzi-la, Senhor, nessa ministração. Que as palavras sejam jorradas, Senhor, do trono dos céus sobre a vida dela, para que possa ser transmitida a nós. Pai, a usa com intrepidez, com ousadia. Ministra os nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos sair deste encontro cheios do Teu Espírito, cheios do Teu amor. E que essa palavra aqui ministrada pela irmã Alvanice, Senhor, seja guardada nos nossos corações. Nos dá discernimento para compreender o que o Senhor quer nos falar. Assim nós oramos, nós já agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, União Feminina Missionária. Mais um dia onde nós vamos compartilhar a palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra de hoje que o Senhor me deu foi Deus no controle. Dizemos muito esta palavra, esta frase. Deus está no controle. Mas será que Deus está no controle da minha vida? Será que Ele está no controle da sua? Será que nós falamos só da boca para fora ou nós vivenciamos essa verdade? Nós vamos hoje compartilhar um pouco da palavra do Senhor que se refere a Deus no controle. No Salmo 127, no verso 1, diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nossa vida tem que ser pautada nos ensinamentos do Senhor, através da palavra de Deus, através da oração, através da obediência, da submissão, porque nada na nossa vida vai prosperar se nós não estivermos debaixo da autoridade do Senhor, se nós não estivermos submissas à vontade de Deus, trabalhando diante da vontade do Senhor. Então, se o Senhor não edificar, não adianta fazer projetos, não adianta fazer planos, se Deus não estiver em primeiro lugar, se Deus não estiver no comando de tudo o que nós estamos ou que vamos fazer. Então, ser edificado, nós precisamos ser edificados em Jesus Cristo, em Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso mediador. Ele quem nos ensina, a palavra de Deus é que nos ensina como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar, como nós devemos fazer, até exercer as nossas atividades. Nós precisamos ter uma direção, ter um alinhamento, e a palavra do Senhor nos ensina como agir e como fazer, de acordo com a vontade do Senhor. Então, tudo começa com a obediência e o Senhor no centro. E da fé também. Em Hebreus 11, no verso 6, diz assim: Hebreus 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, é necessário que a gente creia que Deus existe. Porque como é que eu vou confiar, como eu vou deixar alguém no controle da minha vida se eu não acredito que Ele existe? Então, é necessário que eu creia que Deus existe e que Ele é galardoador da minha vida. Ele me premia com tudo que acontece de melhor na minha vida quando eu creio e me submeto ao Senhor. Em João 1, verso 3, diz assim, João 1, 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. É em Cristo. Tudo foi feito por Ele. Então, a nossa fé tem que estar pautada
em Jesus Cristo. O primeiro ingrediente para que Deus controle a minha vida e a sua é nós termos fé que Ele existe. Em Tito, no capítulo 3, do versículo 3 ao 8. Tito 3, do 3 ao 8. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, a nossa mudança acontece por conta da renovação do Espírito Santo em nossa vida. Continuando, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. No verso 6, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo. Todas as coisas convergem para Jesus Cristo. É através dele, é por meio dele. Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e quero que, no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Aos homens. É por intermédio de Cristo. É a obra do Espírito Santo em minha vida, que faz com que eu tenha fé, que eu creia que Deus existe. Obediência. Obediência também é um ingrediente muito importante para que Deus esteja no controle da sua vida, da minha vida. 1 Samuel 15, verso 22, diz assim. Primeiro Samuel 15, verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender é melhor que gordura de carneiros. Esta palavra foi para Saul, porque Saul recebeu uma ordem, não obedeceu, fez como ele achou que era correto, ele quis ajudar Deus ao modo dele, e ele ouviu essa palavra. E essa palavra hoje é para mim, é para você. Obedecer sem questionar. Porque nós sabemos que o homem, ele perdeu todos os seus privilégios por causa da desobediência de Adão. E hoje não é diferente. Muitas coisas acontecem na minha vida, na sua vida, porque nós não obedecemos ao que o Senhor manda. E por isso nós sofremos as consequências, como Saul sofreu a consequência. Saul perdeu o reinado por conta da desobediência dele. Então, como o Senhor diz, obedecer é melhor. É melhor obedecer. Então, nós falamos sobre fé, nós falamos sobre obediência. Para que Deus esteja no controle da minha vida e da sua vida, esses dois ingredientes são indispensáveis. A prática da palavra de Deus é muito importante também. Ter fé, obedecer e não praticar não é uma ideia, não é uma decisão sábia. Nós também precisamos praticar a palavra de Deus. O próprio Jesus falou com aqueles que questionavam quem era ele, estavam ali discorrendo, discutindo quem era Jesus, quem não era, e ele então diz qual é a forma de ser conhecido, dele ser conhecido, de verdadeiramente nós sabermos quem é ele, que é através da palavra dele, a palavra de Deus. Então, está em João 5, no versículo 39, que ele disse: examinai as Escrituras,
porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, são as Escrituras. É através das Escrituras que nós vamos amadurecer. É através das Escrituras que nós vamos conhecer o Deus que nós servimos. E quanto mais eu conheço, mais eu confio. Quanto mais eu conheço, mais eu deixo Ele tomar conta da minha vida, dirigir a minha vida, para eu poder dizer com toda a propriedade, Deus está no controle da minha vida, mas não dizer da boca para fora, como muitas pessoas fazem. Até nós, às vezes. Mas dizer, Deus está no controle, Ele realmente estando no controle. E realmente eu deixando o controle da minha vida nas mãos de Deus. Em Josué 1, do verso 6 ao 8, Josué recebeu uma instrução de Deus, porque ele estava temeroso. Temeroso porque um grande líder como Moisés morreu. E o compromisso de dar continuidade à obra de Moisés estava nas mãos de Josué. Josué foi um escolhido por Deus, mas mesmo assim ele tinha temor, como eu tenho muitas vezes, nós temos. E aí o Senhor deu a ele a instrução para que ele desse continuidade ao trabalho de Moisés, sem temor, confiando, com os pés no chão. Está em Josué 1, do verso 6 ao 8, que diz assim: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então está aqui a receita. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Ela te ensina como proceder, como agir. Te ensina a ser uma pessoa livre, confiante, obediente. Está tudo aqui na palavra do Senhor, está tudo aqui na Escritura. E a orientação que Josué continuou o trabalho de Moisés com eficiência. Por quê? Porque ele recebeu a instrução de Deus e ele praticou a instrução. E ele foi bem sucedido. E não vai ser diferente com você nem comigo. Porque se eu obedecer e praticar o que a Bíblia me ensina, eu vou ter Deus no controle da minha vida. Em Tiago, outra coisa importante. Eu não posso dizer, eu vou fazer, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Não é proibido fazer projetos, fazer planos. Muito pelo contrário. Nós devemos projetar, nós devemos fazer tudo certinho. Fazer tudo, estudar, trabalhar. O homem deve fazer, é normal, é certo fazer. Porém, debaixo da autoridade do Senhor. Em Tiago nos diz claramente que tudo aquilo, todos os planos que nós fazemos e que Deus não está no controle e que nós não consultamos ao Senhor, não será bem sucedido. Em Tiago 4, do 13 ao 15, está muito claro para nós. Tiago 4, do 13 ao 15, diz assim: Atendei agora a vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece e por instantes logo se dissipa. Em vez disso, devia dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Nós, como cristãos, e quem não é também, e queira obedecer a palavra do Senhor,
sabe que podemos fazer projetos, mas Deus tem que ser consultado primeiro. Se Deus quiser, eu faço, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Como diz aqui, a nossa vida é como, repetindo no versículo 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. É a nossa vida. Por isso que nós precisamos consultar o Senhor, colocar a nossa vida nas mãos de Deus. E tudo que nós vamos fazer, todos os projetos, até para dar certo, porque Deus sabe do que vai acontecer daqui a pouco. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Então, Tiago, com muita propriedade, traz para nós essa reflexão. Se Deus quiser, eu vou fazer. Se Deus não quiser, eu não posso fazer. Eu não vou fazer, tá? E nós também temos exemplos de pessoas que Deus estava no controle da sua vida. Como é que eu sei que Deus estava no controle da vida dessas pessoas? Por causa dos seus testemunhos. Porque foi escrito para que eu entendesse, para que eu tirasse um ensinamento. Então nós temos um exemplo de pessoas que Deus estava no controle de suas vidas. Essas pessoas não tinham amor à sua vida, porque eles acreditavam no Deus que eles serviam. Serviam de olhos fechados. Se Deus quiser, como aqui, se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus não quiser, não vai. Ele não deixa de ser Deus. Então, nós temos um modelo de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Eles eram amigos e unidos pelo Deus de Israel. E nós vamos ver que eles colocaram, e nós vamos em Daniel 1, verso 8. Daniel 1, verso 8. Diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Daniel era jovem, inteligente, de linhagem nobre, belo, mas ele era, apesar de ser jovem, ele era um homem que temia o Deus de Israel, o Deus que ele servia. E ali na Babilônia, ele foi arrancado da terra dele, levado para a Babilônia contra a vontade dele. Mas Daniel fez o quê? Daniel, quando chegou lá, que ele observou o ambiente, ele se juntou com seus amigos e ele simplesmente não quis, porque tinha muita alimentação ali que ele não podia comer. Então, para que ele não corresse o risco de ingerir uma alimentação que não faria bem para ele, ele simplesmente não quis. E ele comia legumes e bebia água. E Deus honrou esses homens. Porque quando eles foram apresentados ao rei, a aparência deles estava melhor do que aqueles que se empaturravam de comida, das iguarias do rei. Porque Deus é assim. Quando nós obedecemos e confiamos nele, os resultados são positivos, são excelentes resultados, tá? Então, essa passagem da linhagem real está em Daniel 1, verso 3 e 4. Se você quiser consultar depois, a referência está aí. E a aparência melhor está em Daniel 1, 15 e 16. Se quiser depois consultar para aprender mais da palavra. Eles também não se curvaram diante do Deus pagão babilônico. A estátua de ouro que eles fizeram. Eles não aceitaram. Sadraque, Mesaque e Abednego, em Daniel 3, de 16 a 18, desafiou o rei Nabucodonosor com uma palavra, porque eles confiavam no Deus que eles serviam. O Deus que eles serviam estava no controle da vida desses homens. E aí, o que é que ele diz ao rei? Em Daniel 3, do 16 ao 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos
quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Olha que ousadia. Olha que ousadia do Espírito. Olha que autoridade esses homens tinham. Olha que confiança esses homens tinham em Deus, porque eles não se curvaram. E a pena para quem não se curvasse era ser lançado na fornalha de fogo ardente. E eles não tiveram medo da fornalha. E eles foram lançados. E essa fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Os homens que lançaram esses 3 servos de Deus na fornalha morreram só no lançar. Porém, olha o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando nós obedecemos a Deus, Ele mostra que está no controle, como Ele mostrou ao rei Nabucodonosor. Em Daniel 3, 24 e 25, diz assim: tornou ele e diz: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Nós sabemos que é o Filho de Deus, só que ele não conhecia o Filho de Deus. Mas os 3 servos conheciam. E assim que o Senhor faz. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Eles não tinham nem os cabelos chamuscados, porque o 4º homem da fornalha entra para nos livrar, para te livrar, para livrar a mim. Se forem 4, ele vai ser o 5º. Se forem 5, ele vai ser o 6º, mas ele vai estar conosco. Então essas lutas que nós estamos passando, essas tribulações que nós estamos vivendo, Deus está vendo. Deus está dentro das nossas dificuldades, Ele está nos ajudando. Não é necessário eu ver, eu tenho que crer que Ele está. Eu tenho que confiar que Deus está. Não precisa eu ver, mas eu preciso acreditar. Nabucodonosor precisou ver, porque ele era um pagão, ele não cria, ele não conhecia. Sadraque, Mesaque e Abednego confiaram, é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Eles não tinham visto, mas creram que Deus ia livrar. Mas Nabucodonosor, que era um pagão, precisava ver e ele viu. Deus abriu os olhos de Nabucodonosor e ele viu o 4º homem, o filho de Deus. Ele fala o filho dos deuses porque ele não conhecia o Deus de Israel, o Deus de Daniel. Mas nós sabemos que era o Filho de Deus que estava ali na fornalha. E ele está na fornalha comigo e você, irmãos. Irmãs e irmãos, Deus não vai nos deixar desamparados, sozinhos. Ele vai estar conosco nas dificuldades, lutando junto com a gente, tá? A fé, ela dá testemunho. Nós vamos ver aqui em Daniel 3, no 26 ao 29, que quando nós apresentamos o Deus que nós servimos, que nós cremos, as pessoas observam através do nosso testemunho, elas também vão ser impactadas, elas também vão confiar nesse Deus. Olha só o que esse homem falou. No versículo 26, então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai, vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei,
preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturos, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, aqui foi o testemunho desses 3 homens. Valeu a pena eles não aceitarem serem lançados na fornalha de fogo ardente. Eles não só foram livrados, como também deu testemunho a esse homem pagão, que ele passou a ver que Deus tem poder, que o Deus desses homens é verdadeiro e valia a pena eles confiarem, tá? Deus no controle, ele faz um rei pagão fazer vigília, jejuar, e faz leão jejuar também. Então nós vamos ver em Daniel 6, do verso 16 ao 18. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu. Ele jejuou e fez vigília. Olha que coisa maravilhosa. Olha que o nosso Deus pode fazer, tá? Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus Altíssimo, dar-se-á o caso que o seu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei. Eu não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele. Sabe por quê? Porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes migalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do seu reino, os homens temam e tremam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E Daniel foi lançado por causa da sua integridade, porque Daniel era um homem íntegro. E os inimigos de Daniel procuraram nele defeitos, falhas, e não acharam. E eles disseram: vamos achar naquilo que ele crê. Daniel orava e eles se apegaram aí, mas não tiveram êxito, porque Daniel confiava no Deus que ele servia. E Deus estava no controle da vida de Daniel. Ele creu e teve bons resultados. E esse rei também testemunhou a vitória de Daniel. Então vale a pena, irmãos, irmãs, confiar em Deus, colocar Deus no controle da nossa vida, mas não é entregar e tomar, não. É confiar, entregar e descansar. E descansar. Deus no controle. Em Gênesis 9, no verso 1, diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas, em Gênesis 11,
No verso 1, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. No versículo 4. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Deus mandou o quê? Multiplicar e espalhar e povoar a terra. Mas a intenção do homem era centralizar na torre. O homem queria tomar o lugar de Deus. Aí, olha só o que acontece. No versículo 6, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. No verso 9, chamou-lhe por isso o nome de Babilônia, de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então Deus cumpriu a vontade dele. O homem não obedeceu, que nós começamos com obediência. O homem não obedeceu, então Deus foi cumprir a vontade dele e espalhou. Ali nasceram as nações. A partir dali, porque o povo houve uma confusão de línguas e houve necessidade de separar, porque um falava uma língua, quem falava a língua igual criou-se uma nação. Quem falava a língua diferente, criou outra nação. E assim, quem falava igual, foram fazendo seus grupos e nasceram as nações. Então, a vontade de Deus foi feita. O homem tentou frustrar a vontade e o projeto de Deus, mas Deus é quem manda e ele fez isso. Confundiu para que as pessoas se separassem, povoassem a terra como ele mandou. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo um problema muito sério, né? Coronavírus, Covid-19. E nós estamos enfrentando uma dificuldade, um momento bem delicado. E hoje as nações estão unidas, todos unidos no coronavírus. Infelizmente é um motivo que não é agradável, mas todas as nações foram afetadas, sem separação. Todos nós estamos enfrentando a dificuldade do coronavírus, do Covid-19. Mas Deus continua no controle da situação. E nós não precisamos ter medo, nós precisamos confiar que as coisas vão acontecer segundo a vontade do Senhor. E o Senhor, Ele nos dá um remédio para que nós não percamos nossa fé, para que nós entendamos que Deus está no controle da nossa vida, que Deus é bom, que Ele não tem prazer em nos ver sofrer. E Ele nos dá, em 2 Crônicas 7,14, tem uma palavra para o nosso coração, para a gente colocar em prática e confiar. E ao invés de nós termos medo, pavor, desespero, vamos confiar. Vamos aprender o que está escrito em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, nossa posição é essa, orar, é nos arrepender dos nossos maus caminhos. E Deus vai nos dar o livramento, o escape, a solução. Nós não somos órfãos, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco todos os dias da nossa vida. E para concluir, irmãos, nós vamos ler em Jeremias 29, a partir do versículo 11 até o 14, parte A. Assim diz o Senhor, no 11, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor.
Irmãos, irmãs, concluindo, nós temos que obedecer. Deus está no controle, sim, de todas as coisas, da minha vida, da sua vida. Deus está no controle, mas nós precisamos acreditar, crer. E o nosso papel, a nossa posição é fazer o que nos ensina em 2 Crônicas 7,14, buscar ao Senhor, orar ao Senhor, nos humilharmos diante dele e perder o medo, deixar Deus controlar a sua vida e a minha vida. Amém? Então, muito obrigada pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? A graça e a paz do Senhor, minhas irmãs. Que palavra maravilhosa nós somos ministrados nessa tarde. Deus continue abençoando a serva dele, a irmã Vonice, que tem sido canal de bênção para as nossas vidas. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque nós somos ministrados nesta tarde, Deus, a respeito do controle do Senhor nas nossas vidas. Que nós venhamos, Senhor, dar lugar a Ti, Pai, para cada dia, Senhor, mas nos permitir ser ministrados pelo Senhor, Pai, ser também, Senhor, controladas totalmente, Pai, por Ti, pela Tua bondade. Muito obrigada pela vida das Tuas servas que participaram, Senhor, deste culto. Tua filha Isabel, Tua filha Celeste, Tua filha Angelina. Pai, que o Senhor esteja, Senhor, abençoando as Tuas filhas. Muito obrigada por essa tarde maravilhosa. Visita o Teu povo, visita a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, continua conosco. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.